Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus. Queremos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus para que a gente possa se fortalecer em nome de Jesus. Hoje vamos conhecer algumas pérolas. O que são essas pérolas? Por que eu coloquei o título Conhecimento de Pérolas? Por quê? Porque são alguns versículos da Bíblia que às vezes a gente lê e não entende assim como a gente deve entender. Então a gente precisa de um estudo maior, de uma aproximação mais, pedindo a Deus que nos ajude a entendê-lo. E o Senhor sempre vai fazer isso, claro que sim. Então, você vai se alimentar com o pão vivo que desce do céu e você vai aprender para você se fortalecer, claro, mas também para você passar adiante. Nós não podemos guardar o que não é nosso. Temos que entregar. Quanto mais você divide, mais aumenta dentro de você. Incrível. Glórias a Deus. Primeira pérola que o Senhor me deu para a gente entender um pouquinho está no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 14. Diz assim: como soltar as águas como o soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa, por isso, a porfia antes que sejas envolvido. Pois é, o Senhor é bem enfático aqui em nos dizer como o soltar as águas é o princípio da contenda, né? Então, o início de um desentendimento é como, digamos assim, uma rachadura num reservatório de água. Então, a pessoa tem que não deixar aquilo aumentar, tem que evitar, impedir o pior de acontecer, para que não venha a haver muita destruição, muito acabamento. E o Senhor, louvado seja Deus, ele diz assim: deixa por isso a porfia antes que seja envolvido, antes que sejas envolvido, ou seja, resolver a situação pacificamente, para que não aconteça o pior. Porque geralmente, quando há um desentendimento, as pessoas esperam as últimas consequências virem, infelizmente. É muito difícil, numa contenda, haver uma trégua. Por isso que a Bíblia manda que haja. Aqui ele diz, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Porque quando acontece o envolvimento da pessoa, aí entra o quê? A natureza, as emoções. É isso? Aquele momento ali que a pessoa está com muita raiva, muito ódio. E tem um ditado que diz o quê? Quando um não quer, dois não brigam. Mas se os dois estiverem da mesma maneira, vai acontecer o pior. Por isso que nós temos que deixar de lado, temos que perder para ganhar. Não adianta dar um de valentão, de que vai resolver com a força do seu braço, com a força da sua língua. Vai somente piorar a situação. Jesus nos ensinou isso na prática. Jesus nunca deu, você notou que Jesus nunca deu indireta para ninguém? Nunca mandou recados ofensivos para ninguém? Não. Ele resolvia a situação ali, julgando retamente. Ele nos ensinou que nós temos que, conforme ele diz aqui, deixar a porfia antes que estejamos envolvidos. Aí sim, pode não ter mais volta.
pode acontecer algo irreversível. Isto aí é a realidade na qual vivemos. Pode ver que quantas coisas têm ocorrido. Muitas saem nos noticiários, outras não saem, mas cada coisa pior do que a outra. Tudo começou com uma contenda. Às vezes vizinho com vizinho, parentes. Tem situações que são sérias, até em trabalho, em igreja, em vários lugares, em várias áreas. Se não houver um controle espiritual, emocional, vai haver prejuízo, vai haver calamidade. E não é isso que Deus quer que aconteça. Porque não adianta depois a pessoa vai botar a mão na cabeça, não vai voltar a situação antes do que aconteceu. Então, é melhor evitar. O Senhor me falava duas palavras, evitar e impedir. Duas palavras que a gente tem que carregar conosco. As pessoas querem contenda, querem brigas, elas fiquem sozinhas nos seus intentos. Mas aquele que serve a Deus, aquele que tem entendimento da palavra, não pode estar envolvido. Tem gente que diz assim, fulano não sabe quem eu sou isso, eu sou aquilo, eu nasci assim. Infelizmente, as pessoas, elas mesmas profetizam a destruição delas. Porque elas são assim, quer dizer, são desgovernadas ou governadas por elas próprias, vão padecer muito. Infelizmente, é uma pessoa que ela não consegue se controlar, ela não consegue conter o seu espírito. A Bíblia diz que ela é igual a uma cidade sem muros. Vai haver dano. Então, imagine só uma represa que supre cidades. De repente, há uma fenda, né? Uma brecha. E daqui a um tempinho começam a sair, a cair aquelas gotas de água. Mas com o passar do tempo, chegará o momento que a água vai sair ali com fúria. Ninguém vai segurar aquela água. E não há condições de alguém prever o que vai acontecer, a destruição, o tamanho da destruição. É exatamente quando começa uma contenda. É briga, porfia, desentendimento, aí vem prejuízos, ações judiciais, muitas vezes até a morte. Quantos têm perdido a vida? Quantos têm chorado lágrimas de sangue por causa de um momento que, na verdade, não foi aquele momento só. A preparação foi antes. A pessoa não evitou a porfia. Ela não impediu aquilo de acontecer. Ela, por uma coisa ou por outra, ela deu corda àquilo. E veio o pior. E quando acontece o pior, não tem mais jeito. O que é que a pessoa vai passar agora? Vai sofrer as consequências daquele mal que aconteceu por conta da falta de domínio próprio. Porque ele diz aqui, meu Deus, como soltar as águas é o princípio da contenda. Né? Quando há a fenda, a brecha, é o princípio da contenda. Se a pessoa não tapar logo aquilo ali, vai terminar mal. Vai acontecer o pior. Entenda,
Depois as pessoas dizem o quê? Por que que Deus deixou isso? Sabe por que que Deus deixa as coisas acontecerem? Porque, infelizmente, nós, né, conhecemos a palavra de Deus e muitas vezes não a cumprimos. O ser humano é assim. Ele sabe o que ele tem para fazer, mas ele não faz. Porque ele não crê que vai acontecer o que na Bíblia está escrito. Mas ele conhece. Mas muita gente lê isso aqui e vai dizer, não, eu não vou seguir isso, não. Eu sou besta? Eu sou otário? Eu sou tolo? Quantos dizem isso? Quantos partem, meu Deus, para brigas terríveis, em vários lugares, em várias situações. Ali, aquela pessoa ali, ela estava já naquele clima dentro dela, clima de porfia, de briga, de contenda. Você sabe que tudo isso são obras da carne. Aí a pessoa diz assim, foi o diabo. Não foi o diabo, foi o homem, porque a Bíblia diz, no livro de Gálatas 5, que essas são obras da carne. É do homem. Então, é muito sério isso. Não é brincadeira. Nós vivemos num mundo que é um mundo diabólico, é um mundo que jaz em Satanás. Então, nós temos que procurar viver aqui, durante o nosso tempo aqui, com prudência e sabedoria, para que a gente possa viver em paz e exaltar o nome do Senhor através do nosso testemunho. Qual é a diferença entre uma pessoa que não conhece o Senhor e aquela pessoa que conhece muito bem a Bíblia e tudo, e que agem da mesma maneira? Qual é a diferença? Não há diferença nenhuma. A diferença existe quando aquele que serve a Deus, que teme o Senhor, ele age conforme a Bíblia Sagrada. Aqui está dizendo, como soltar as águas é o princípio da contenda. Começa assim, aquelas gotinhas, né, de água no dique, saindo. De repente vem uma enxurrada que ninguém domina e vai causar abalos e grande problema. Assim, por favor, traga isto aí para a nossa vida, porque Deus sempre vai usar coisas que a gente conhece para nos mostrar verdades espirituais. Nós temos que... Está dizendo aqui, o Espírito Santo me dava muito esse versículo. Muito mesmo. Ele me deu esse versículo hoje. Fortemente. Então, é melhor evitar antes que a coisa piore. A pessoa quer procurar contenda, é melhor não dizer nada. É melhor orar, jejuar, porque aí os demônios estão sendo alimentados quando a pessoa quer contenda, quer briga. Então, você serve a Deus. O que que você vai fazer diante de uma situação dessa? Você vai pagar com a mesma moeda? Vai brigar, vai xingar, vai se exasperar? Não. Vai entregar aquele que tem todo o poder nos céus e na terra para desfazer as obras de Satanás. Então, quando a pessoa jejuma, se submete a Deus, ora, medita nas escrituras sagradas, ela está fortalecida. O diabo não vai tocar nela, ela está blindada. Agora, se ela agir pela carne, o diabo vai tocar e vai destruir. Deus vai deixar. Porque Deus, é óbvio, Deus deixou o manual para nós obedecermos. Quando não obedecemos, vamos padecer. A verdade é esta. A pessoa quer briga, se saia, evite, impeça qualquer começo de contenda, de desentendimento. Impeça. Não leve adiante, ainda que pessoas até
estejam ali fomentando. Não, você tem que jogar duro, não é possível. Não seja assim besta, não seja idiota, não. Mas é melhor perder para ganhar. Infinitamente. Seja com vizinho, seja com funcionário do prédio, do condomínio, da empresa, seja com quem for. Seja com parente, seja de onde for a pessoa. É melhor ter prudência e obedecer a palavra de Deus. A pessoa gosta de dizer indireta, de procurar briga, de ameaçar. Fuja disso aí. Isso aí é a aparência do mal. Se refugie em Deus. Porque quem vai dar o escape aí é Deus. Quem vai dar a vitória aí é Deus. O livramento é Deus. Não é a força do braço do homem, não. Jamais será. Glórias a Deus. Então, o Senhor, ele pega algo que a gente sabe, que a gente conhece, para nos ensinar como devemos proceder aqui na terra. Para que a gente viva bem na presença de Deus. Porque são tantas lutas que enfrentamos dia após dia. Ainda enfrentar a luta por causa de confusão, de contenda, de briga, de porfia, não tem sentido algum. De forma alguma. Louvado seja Deus para sempre. Então, essa é a palavra, que o Senhor falava muito comigo. Um dos 3 versículos. Então, a gente tem que controlar. Nós temos uma natureza, essa natureza está adormecida, está amortecida dentro de nós, mas ela quer reviver, sabia? Nós temos o nosso lado humano, nós temos emoções, essas emoções, quando afloram, é um perigo. E nós temos cuidado, a nossa natureza não é brincadeira. Temos que ter cuidado com a nossa natureza, com as nossas emoções e muito, 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 muito cuidado com a nossa língua. Porque ela pode, a Bíblia diz que a língua tem poder de vida e de morte. Quantas pessoas têm mortes trágicas porque falou uma palavra no momento errado. Uma palavra que veio afrontar aquela outra pessoa, ou surpreendeu aquela outra pessoa, e o diabo, agindo ali, ceifou a vida da pessoa. Então, vamos ter cuidado. Em nome de Jesus, Deus não dá nenhuma palavra à toa. A Bíblia diz, como o soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa, por isso, a porfia antes que sejas envolvido. Porque quando a pessoa se envolve, aí o perigo é grave mesmo. Por isso que a Bíblia diz, deixa, por isso, a porfia. Impeça de ela acontecer. Evite. Faça tudo. Negue a você próprio. Não é fácil, mas é necessário. É obrigatório. É mandamento de Deus. Glórias a Deus. Vamos para outro versículo? Fica no Provérbio 21, versículo 30 e 31. É outra palavra que eu amo demais, meu Deus. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Meu Deus. Não há, porque toda sabedoria reside no Senhor. Ele é a própria sabedoria. Então, a Bíblia diz aqui, não há sabedoria, discernimento, inteligência, nem plano algum contra o Senhor. Aqui está dizendo, não há nada contra o Senhor. Quem se opor a Deus vai cair por terra, porque entenda,
Deus não vai disputar com o homem. Claro que não. Deus, ele governa o homem. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. A soberania está em Deus, não está no homem. Então, Deus permite o homem fazer o que ele quiser. Até contra o próprio Deus, o homem faz coisas graves, meu Deus. Cada dia coisas piores. Deus deixa. Agora, o homem se prepare, porque ele vai cair por terra. Ele não vai prevalecer de forma alguma contra Deus. Louvado seja Deus. A verdadeira sabedoria só existe em Deus. Somente. Agora, ele quer que nós sejamos sábios. Louvado seja Deus para caminharmos junto com ele eternamente. Glórias ao nome santo do Senhor. Meu Deus do céu. Então, a Bíblia diz aqui que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então, toda a inteligência que o homem tem, entenda, quando ele usa essa inteligência contra Deus, esta inteligência não vale nada. Nada. Ele vai ver a derrota dele próprio. Ah, pastora, mas é tanta coisa acontecendo. Por que Deus deixa? Pois é, engraçado, né? Porque Deus, ele é longânimo. Ele está mostrando a diferença entre o que serve a ele e o que não serve, entre o santo e o profano. É claro que sim. Já pensou se Deus não fosse paciente? Porque quantas pessoas já fizeram coisas horríveis e alcançaram a salvação através da longanimidade do Senhor. Claro que elas sofreram as consequências dos seus atos. Ninguém vai fugir. Mas obtiveram a salvação eterna por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então a Bíblia diz: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Quantas pessoas, quer ver um homem da Bíblia que falou horrores contra Deus, contra o santo de Israel, Senaqueribe, se lembra? Meu Deus, ele planejou tudo. Mas a Bíblia diz que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho. Ele estava ali com muita gente, conselheiros, homens inteligentes, que estavam ali o assessorando. Então, ele estava ali ostentando toda a soberba contra Deus. E ele afrontou, meu Deus, foi tão forte a afronta. Lá no livro de Isaías 37 relata, e em Crônicas também, que Deus disse a Ezequias: não é contra você que ele está se levantando, é contra mim, o Santo de Israel. E Deus disse que a soberba dele, que Deus ia destruir ele, usando a própria soberba dele. E você viu qual foi o fim de Senaqueribe? O exército dele, 185 mil soldados, foram dizimados completamente. Mas havia uma profecia que ele ia ser destruído. Passou-se um tempo, tudo que Deus fala tem que se cumprir. Tudo. Nenhuma vírgula fica sem o cumprimento de Deus. Sabe o que aconteceu quando ele estava no templo do Deus dele, que é um Deus fraco? Nós sabemos. Os filhos dele o mataram. Então a Bíblia diz que não há sabedoria,
toda a sabedoria dele que era contra Deus, toda a inteligência, todo o conselho contra Deus. Não existe. A pessoa pode usar o que for. Isso aí tudo não vale nada quando é contra Deus. Nada. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia é um manancial de águas vivas, que nunca se esgota. Então, quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente quer conhecê-la. A gente quer crescer nela. Então, Deus é fiel. Deus é fiel. E a Bíblia diz aqui algo que me chama muita atenção. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. É dele. O soldado, vamos dizer assim, se prepara, né? Com seus armamentos, com todas as suas estratégias. Mas toda essa preparação aí está submetida ao Senhor. Vai acontecer o que Deus quer. Não tem para onde correr. Nenhuma preparação supera o poder de Deus. Nenhuma. Você está entendendo? Pois é. Aqui, se lembra de Faraó? Quantos homens e mulheres de Deus, quantos homens e mulheres se levantaram contra Deus? Você observe que eles se levantaram contra Deus usando a sabedoria terrena, diabólica, usando a inteligência deles e debaixo de conselho. Então, eles, Amã, se lembra de Amã? Estava revoltado ali com Mardoqueu, porque Mardoqueu servia a Deus. Esse era o ódio de Amã, sabia? Por isso que a Bíblia diz: sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Às vezes as pessoas que servem a Deus, elas querem ser amadas, aplaudidas por todos. É impossível. Vai ter pessoas que vão nos odiar. Mas por quê? Pelo simples fato de servirmos a Deus. Não há comunhão entre luz e trevas. É uma luta, é um choque no mundo espiritual. Então a pessoa ali, ela nutre aquele ódio, mas é por causa da presença de Deus na vida daquele que serve a Deus. Mas ela não vai ser feliz nos seus intentos. Se ela continuar com isso no coração, que é a tendência, ela vai ser derrotada, sem dúvida alguma. Porque é a Bíblia que diz: não há conselho, nem inteligência, nem sabedoria contra o Senhor. Quem não é comigo, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, se você serve a Deus verdadeiramente, que é verdade a sua conversão, você ama a Deus sobre tudo e sobre todos, um amor eterno dentro de você, intocável, permanente. Entenda, se alguém se levantar contra você, jamais essa pessoa vem da parte de Deus. Jamais. Ela é uma pessoa que está sendo usada por Satanás e Deus permite para nos fortalecer. Mas ele vai nos dar o escape. Quem vai perecer é aquele que está contra Deus. Porque Amã preparou tudo contra Mardoqueu. Você se lembra? Deus permitiu tudo. Deus permitiu todo o complô que ele fez com a mulher dele, com os amigos, com os conselheiros dele. Mas, no momento da derrota, ao invés de ser Mardoqueu, foi ele. Olha, Faraó tentou lutar contra Deus, perdeu o que de mais importante ele tinha. Não adianta. A Bíblia diz aqui:
Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Não há. Deus é soberano. Deus conhece as mentes. Deus conhece a intenção de cada coração. Antes da pessoa falar, Deus já sabe o que ela vai falar. O que está dentro dela. Por favor. De todas as pessoas. Todas. As que servem e as que não servem a Ele. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Não há sabedoria, nem discernimento, nem inteligência, nem plano algum que se oponha a Deus, que se realize. Não adianta. Deus é Deus. O resto é Baal. Glórias a Deus. Vamos para o outro? Capítulo 30, versículo de 7 a 9. Eu amo Agur. Esse capítulo 30 de Provérbios foi escrito por Agur. Olha só que coisa impressionante. É do versículo 7 a 9, mas eu vou te dizer algo aqui que me chamou a atenção. Agur, no versículo 2, ele disse assim: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. Então ele está dizendo que. O que ele está dizendo aqui? Eu não tenho sabedoria. Não tenho sabedoria. Pois é, mas o que Agur tem a nos ensinar é de uma riqueza sem fim. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa encontrar corações receptivos a Ele, para que esta palavra fique impregnada em cada um, arraigada. Que esta palavra seja uma só com cada um, em nome de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui, tremenda essa mensagem. Provérbios 30, de 7 a 9. 2 coisas te pedi, não mais negue, antes que morra. Está entendendo? Olha só o que ele pediu. Senhor, me dê isso aí antes de eu morrer. Porque se Deus não lhe desse isso aqui, se Deus não desse a Agur isso aqui, ele poderia até ter um fim ruim. Por isso que ele estava pedindo a Deus, ele estava ali, né, submisso a Deus, pedindo. Olha o que ele pede a Deus. Ou seja, olhe só que você encontra raras pessoas que pedem a mesma coisa a Deus. Vamos lá. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. A primeira coisa que ele pediu a Deus. O que é a vaidade? Coisa vã, frívola, coisa inútil. A vaidade, ela tem uma ligação, uma conexão com a soberba e a arrogância muito grande. A pessoa quer, né, receber a glória. A pessoa quer ostentação. Existe tanto isso. Quantas pessoas que não podem viver, meu Deus, sem a mídia. Meu Jesus. Você olha para os olhos, você está vendo ali o grito da alma pedindo aplausos, pedindo, a glória do homem. Essas pessoas, elas querem a vanglória, elas querem chamar atenção. Isso é vaidade. Isso é grave demais. Isso é completa longitude de Deus. Jesus Cristo de Nazaré, a pessoa tem necessidade de aceitação. Sabe por quê? Não tem Jesus.
não conhece ele. Quando a gente o conhece, mesmo que é verdade, a gente só quer que ele cresça e a gente diminua, sabia? É incrível. Não há alegria se a pessoa te exaltar e não exaltar Jesus. Não há alegria alguma. Você quer que ele seja enaltecido, engrandecido através da sua vida. Essa é a verdadeira conversão. Mas quando a pessoa não tem Jesus, ela quer aparecer, ela quer ostentar, ela quer se mostrar, ela precisa daquilo. Ela é soberba. A soberba está lá dentro, muitas vezes bem escondida, mas a palavra de Deus, ela revela tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele diz aqui, e a palavra mentirosa, Então, ele pede aqui que o Senhor afaste dele a palavra mentirosa. O que é mentira? É faltar com a verdade, é falsear, é trapacear. Entendeu? A mentira é algo que vem de Satanás. Ele é o pai da mentira. Então, é grave demais. Por isso que esse menino Agur, ele sabia muito bem o poder destruidor da mentira. Por isso que ele pede aqui a Deus. Não me deis, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Então, a mentira, nós sabemos, é uma declaração falsa, é uma ilusão, é uma falsa mentira. Mas tornou-se uma coisa normal hoje, todo mundo, sempre foi assim. O pior é que muitos que servem a Deus estão nesse ritmo normalmente. Eles não querem aprender com Agur, mas é necessário aprender para alcançar o céu. É necessário. Então vamos ver aqui o que ele pede a Deus além disso. É muito forte essa palavra. Ele pede a Deus que afaste dele a vaidade e a palavra mentirosa. Esses dois pecados aqui, vaidade e a palavra mentirosa, impedem a pessoa de ter a salvação eterna. Ah, mas fulano é tão boazinha, mas é cheio de vaidade no coração. Por favor, não fala aquela vaidade, viu? Da pessoa se vestir bem. Né? Tem gente que diz assim, para que ir para a igreja pronta, arrumada? Para que você vai fazer a obra de Deus? Para que ir arrumado? Para que isso? Pois é, né? Mas você vai para um casamento à toa, vai para uma formatura à toa, vai para um aniversário à toa. Por que fazer as coisas para Deus temos que ir à toa? Por favor, você ir arrumado para um lugar é você honrar o nome do Senhor também. Isso não é vaidade. Agora, a vaidade é quando a pessoa usa aquela roupa para chamar atenção com desejos que só Deus sabe o que está dentro dela. Aí é diferente. Aí entre ela e Deus. Mas a pessoa não vai com trapos para fazer as coisas para Deus, porque não, eu sou uma pessoa humilde, não. Humildade não é isso. Humildade está no coração. Ou a humildade ou a vaidade. E ele diz aqui algo tremendo. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumado. Meu Deus do céu, que coisa tremenda, meu Deus. Vamos entender aqui, isso aqui que é fundamental entendermos. Você veja que ele faz uma conexão entre o versículo, entre a segunda parte do versículo 8 com a primeira parte. Porque, na verdade, não me deis a pobreza, porque a pobreza pode ser a pessoa pode incorrer na tentação
de mentir. Olha o grave. E aqui ele diz aqui, não me deis nem a riqueza, porque a riqueza, muitas vezes, na maioria das vezes, dá ocasião para a vaidade. Aflora na pessoa aquela coisa de dela ter poder, de ela ser melhor, porque ela pode comprar tudo, até as pessoas com dinheiro. É grave, é grave, é grave demais. Deus não está nisso. Por isso que ele disse aqui, não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. O que é que ele quer? Vamos entender. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Então, se a pessoa tiver necessidade, ela vai murmurar, ela vai pecar. A verdade é essa. Isso que esse versículo quer dizer. Ela tem uma tendência a pecar, uma tendência a mentir. Mas a riqueza dá ocasião para quê? Para ganância, para avareza, para o egoísmo, para a usura. O que é que ele pede a Deus? Mantém-me do pão da minha porção acostumada. E eu comecei a meditar nesse versículo e me veio a palavra satisfação. Satisfação das nossas necessidades. É isso que nós precisamos nesse mundo. Das nossas necessidades materiais, morais e espirituais. Mas vamos falar da nossa provisão material. Vamos falar aqui. Exemplo. Ele diz aqui que ele não quer nem a pobreza nem a riqueza. Mas ele não fala aqui da miséria. Claro que a miséria já é um estado absoluto de pobreza. Mas ele diz, olha, não me dê a pobreza nem a riqueza. Me dê a satisfação, meu Deus. Satisfaz as minhas necessidades nesse mundo, meu Deus. Como é que você pode ter paz se você não tiver um lugar para morar? Como é que você pode ter alegria? A verdade é essa. Como é? Como você pode ter paz, sossego, alegria, se você está cheio de débitos? Está sem dinheiro para pagar suas necessidades básicas? Como você pode ter alegria? Impossível. A verdade é essa. Você ama Jesus, o seu amor por ele está no seu espírito, eternamente. Mas a sua alma ali está castigada, está abatida, está no chão. Porque você precisa satisfazer as necessidades materiais enquanto estiver aqui nesse mundo maligno. A Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. Mas ele não pediu riqueza. Ó Senhor, satisfaça as minhas necessidades. Isso que nós temos que pedir a Deus. Tem pessoas, porque quando a pessoa, geralmente quando a pessoa começa a ter dinheiro, ela chega um momento que aquele dinheiro ali, ela não está nunca satisfeita. Ela quer mais, é uma ganância. Entendeu? Ela nunca se farta, como a Bíblia diz. Ela quer mais, mais, mais. Perigo grave. O fim vai ser trágico. A verdade é essa. Porque a pessoa começa a servir a mamão no coração. Mas também, entenda isso. Deus não quer que ninguém viva na miséria. E o que é que nós vamos fazer para ter nossas necessidades supridas? Vamos fazer a nossa parte, claro que sim, mas se houver situações que fujam do nosso controle, nós temos um Pai que ele vai nos socorrer, ele vai nos dar a mão, ele vai nos acudir. A Bíblia diz que ele socorre aqueles que temem o nome dele, aqueles que invocam o seu santo nome, ele acode, ele socorre. A Bíblia diz isso.
Se a Bíblia diz é a verdade, tem que se cumprir na minha vida e na sua. Vai se cumprir na minha vida e na sua, em nome de Jesus Cristo. Agora, a pessoa tem que tomar muito cuidado, muitíssimo, para ela não viver em função de ela ter. Porque vai chegar um momento. Você já viu esses homens muito milionários no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Tem homens, os homens mais ricos do mundo. Sempre está dando aí nos noticiários os nomes deles. Esses homens sempre, eles costumam doar para caridade, para hospitais, para pesquisas. Você já percebeu isso? Porque eles têm muito. Eles estão vendo que a vida deles está passando e aquele dinheiro ali não compra a paz deles. Não compra a paz de ninguém. Riquezas não compra. Ao contrário, muitas vezes, separa o homem de Deus. Então a pessoa começa a dizer assim, olha, é um desencargo de consciência, eu vou fazer isso, eu vou ajudar, porque eu tenho muito. E quanto mais essas pessoas têm, mais elas estão lutando para ter. Elas trabalham avidamente. Elas só pensam nisso aí. Qual o tamanho da riqueza delas? Qual o número que elas estão, quando aparece assim, os 10 mais ricos do mundo. Qual é o número que ela está? Sempre ela quer estar em primeiro. Quando aparece o nome dela em terceiro, quarto lugar, ela já luta para ir para o primeiro. Isso aí eu falo de bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Ou, quem sabe, até trilhões, só Deus sabe. Tá entendendo? Para que tudo isso? A Bíblia está dizendo, eu estou seguindo a Bíblia Sagrada. Eu não faço apologia à miséria, não. Também não faço a riqueza. Nunca fiz. Desde que eu me converti, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Mas eu estou pregando a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé. Ela é a verdade. Está dizendo aqui, não me deixe nem a pobreza e nem a riqueza. A pobreza para que, louvado seja, olha o que ele diz aqui, para que porventura de farto não te negue, com muita riqueza. Quantos têm negado o Senhor? Quantos eram tão bonzinhos antes? Mas depois que o dinheiro começou a entrar, Deus permite tudo isso para o homem mostrar o que é que está dentro dele, quem é que fala mais alto dentro dele. Ele se acha superior até ao próprio Deus. Quem é o Senhor? Está entendendo? É muito forte, meu Deus. Quantos têm dito a Deus isso por causa do poder da sua riqueza? Quem é o Senhor? Ele é o Todo-Poderoso, eu sou que sou. Ele é o único Deus. Todo esse dinheiro, todo esse poder humano é nada diante de Deus. Deus não precisa do dinheiro do homem. Não precisa de nada, Deus. Ele é autossuficiente, autoexistente, todo-poderoso. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Venha pecar, venha escandalizar o nome do Senhor, como muitos têm feito. Então ele pediu isso aqui, Deus, me dê isso antes que eu morra. Glórias sejam dadas pelo nome. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, pela vida de Agur, que deixou, meu Deus, esse conselho aqui para mim e para você. Como é que temos que pedir a Deus em relação a dinheiro, em relação à nossa vida material aqui na terra? Está escrito aqui, Provérbios 30,
versículos de 7 a 9. Senhor, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. A pobreza para que eu não venha furtar e lance mão do teu santo nome. E a riqueza para que eu não venha dizer quem é o Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que o homem pode dar em troca da sua alma? Quem é o homem mais rico do mundo? Tem quantos bilhões de riqueza ele? Quantos bens? Ele jamais vai comprar a salvação eterna com esse dinheiro todo aí. Jamais ele vai comprar Deus com o dinheiro dele. Ele vai morrer e tudo vai ficar aí. Para ter até guerra entre parentes lutando para tomar, para cada um receber mais do que o outro. E ele, se não se render a Jesus, pode ter feito a caridade que for, pode ter investido alguns milhões de dólares em algumas obras aí, não vai adiantar nada. Deus não é comprado com isso. Ele vai, se ele não se dobrar ao Senhor, ele vai perecer eternamente. Porque sem Deus não há salvação. Salvação é através de Jesus. Ali sim, a maior riqueza que existe se chama Jesus Cristo. Esta é a maior riqueza. Tenho absoluta certeza, sem dúvida, quem tem Jesus não pede a Deus riqueza, porque já tem a riqueza que é Jesus. Já tem. Pede a Deus, Senhor, supra minhas necessidades nesse mundo até o dia da minha morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a mensagem que o Espírito da glória de Deus, o Espírito da verdade, tem para o seu coração, para o nosso coração. Cabe a nós reter esta mensagem dentro de nós, para não pecarmos contra Deus. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.